E nós estamos aqui nesse momento, Pai, para colocar, Pai, diante de Ti a nossa família, as nossas petições. Nós viemos, Pai, e nós andamos, Pai, em dias tenebrosos em que o mundo tem atacado a igreja. Ser crente hoje, Pai, ou virou modinha, ou virou, de repente, motivo de chacotas. Porque aqueles que servem a Ti em espírito e verdade, Pai, são atacados, são afrontados todos os dias. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas a Tua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu sei, Pai, que o Senhor não está dizendo em momento algum que nós também venceremos. O Senhor está dizendo que eu venci o mundo. O Senhor está dizendo que esse mundo já foi vencido. Esse mundo já está derrotado em nome de Jesus. Então nós chamamos aqui a existência, Pai, do frescor, Pai, do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Coloca, Pai, em nossa mente, em nosso coração agora, Pai, a obediência total ao Teu Espírito. Pai, que qualquer problema que nós possamos ter, Pai, fora destas portas, Pai, que fique lá fora. Que a nossa mente seja totalmente limpa, totalmente vazia de qualquer tipo de aflição. E somente o Teu Espírito habite em nós nesse momento. Fale conosco, Pai. Incha no Senhor, mais uma vez, Deus, de sabedoria. Tira de nós tudo que não provém de Ti. Agora, Pai, sentamos à mesa para receber, Pai, o alimento perfeito que é a Tua palavra. O alimento de que quem, Pai, comer dele jamais terá fome, quem beber dele jamais terá sede. Manifesta em nós, Pai, o Teu querer. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai, muito melhores do que nós entramos. Aquele irmão, Pai, que veio para a igreja, Pai, para cumprir uma agenda semanal. Aquele irmão que acha que veio para a igreja, Pai, porque a obrigação está na casa do Senhor no domingo. O Senhor surpreenda ele, Pai. Senhor, que ele saia daqui, Senhor, confiante no Teu poder, confiante, Pai, que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Toca, Pai, as nossas vidas. Que essa palavra, Pai, possa chegar, Deus, não a voz do presbítero Amós, não a voz do Teu servo, mas, Senhor, que a Tua palavra ela possa chegar, Pai, nos hospitais e gerar transformação de vidas. Que ela possa entrar, Pai, nas UPAs, nos CTIs e gerar, Pai, uma transformação, uma restauração. Em nome de Jesus, levanta e anda aquele que está enfermo. Pai, Pai, o Teu filho, o Teu servo que está necessitando agora de uma intervenção médica. Nós colocamos em Tuas mãos, Pai, todo o corpo dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, socorristas. Senhor Jesus, toma em Tuas mãos. Fortalece, Pai, para que haja, Senhor, saúde no meio do Teu povo. Colocamos em Tuas mãos, Pai, onde tiver agora, Deus, os Teus ministros, Pai, pregando Tua palavra. Onde tiver agora, Pai, uma igreja Tua, Senhor, aberta. Usa, Senhor Jesus, que essa palavra possa crescer, Pai, e explodir, Pai, aqui na região, Pai, nosso estado, em todo o Brasil, que está no mundo, Pai. Que a Tua graça possa, Pai, ir adiante até os limites que o Senhor estabelecer. Para isso, Pai, levanta homens e mulheres e capacita, Pai, o Teu povo. Nós colocamos em Tuas mãos, Pai, nossa família pastoral, o Bispo Feliz, a Bispo Renata, cada um, Pai, dos ministros Teus, Pai, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, os ministros dessa casa, Pai, tome em Tuas mãos. Capacita, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim, Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. E aqueles que creem, digam amém. Amém e amém. Amados, momento mais importante. Tema desta noite. O justo viverá como? Justo. Glórias a Deus. Eu vou voltar nesse slide aqui. Mas,
Essa passagem está em 2 Timóteo 1,9, que diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Glórias a Deus. Diga assim: eu sou justo. Amém. Glórias a Deus. Bonito slide, né? O justo viverá como justo. Apenas um caminho a seguir. Não há vários, amado. Senhor Deus, nesse momento, Pai, que seja diminuto o teu filho, o teu servo. Tira, Pai, a minha consciência, o meu entendimento, os meus pensamentos, o meu intelecto. Deus, que seja o teu Espírito a falar nesse lugar. Alcance, Pai, as vidas que o Senhor tem determinado para alcançar nessa noite. Faça, Pai, conforme a tua vontade, não conforme a minha. Que seja diminuto a nós, para que o teu Espírito fale mais alto neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É redundante isso? O justo vive como justo? Nos dias de hoje, não. Nós temos tantos justos que vivem como ímpio. E às vezes vimos alguns ímpios com atitude de justos. Nós somos chamados por Deus como justos. Então as nossas atitudes têm que ser de justos. Para que a nossa atitude seja de justo, nós temos que nos conhecer como justos e saber quem nós somos. Amados, nós vamos falar hoje sobre feijoada espiritual. Hoje não tem mingauzinho. Hoje a palavra é forte. Hoje a palavra é aquela para desafiar mesmo os nossos sentidos e a tradição. Vocês sabem qual é o maior inimigo que tem na palavra de Deus? O maior inimigo da palavra de Deus, da verdade de Deus, é a tradição. Nós sabemos que uma mentira contada muitas vezes acaba virando verdade. Isso se chama tradição. Nós vivemos, crescemos, aprendendo muitas coisas que juramos ser bíblicos e não é. E hoje nós vamos ver exatamente isso. Qual é a verdadeira visão do justo? Quem somos nós? Quem sou eu? A tradição nos tem ensinado o seguinte: você não pode, você não tem capacidade, você não tem condições. Nós olhamos em volta, vimos tudo o que acontece e acabamos concordando com aquilo que ouvimos. E olhamos para dentro de nós mesmos e falamos: eu não tenho condições de alcançar. É isso que nós temos visto hoje. O justo, ouvindo o conselho do ímpio e trazendo aquilo para a tua vida. Nós temos um amado aqui na igreja que trabalha com joias, ouro vegetal. Já ouviram falar? É ouro vegetal, né? Capim dourado, pesquise na internet. Nós temos um representante aqui das Ostras, ó, show de bola. Eu vou lembrar o nome dela, né, irmã Luana? Está ali, ó, nossa irmã Luana, a Marigold, pesquisa lá no... Quando ela me mostrou aquelas joias, a primeira coisa que eu falei, e outra, falei primeiro com o Rafael. Ah, surgiu aquela história de fazer um shopping em Rio das Ostras. Eu vejo vocês com a loja dentro do shopping. Eu vi. Eu imaginei aquelas joias dentro de vitrines, aquelas coisas lindas. Mas aí vem uma pessoa e fala assim: não tem condições, porque é muito caro. Para ter uma loja no shopping é só para rico. Aí eu falo assim: ah, mas eu não consigo, eu não posso, porque eu sou pobre.
Vem, pera um pouquinho. Eu sou filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O meu pai é dono do ouro e da prata, então eu tenho condições a tudo que ele tem, é herança minha. Isso é visão de um justo. 2 Timóteo, então, novamente o 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Pronto. Não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Veja, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. O que é vocação, senão um dom? Qual é a vocação de um justo? Nós somos um povo escolhido por Deus, chamados por Deus, somos feitos por Ele, chamados por Ele, resgatados por Ele na hora que Ele determinou. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha bem, não segundo as nossas obras. Então, para que eu seja salvo ou santo, tem essa santa manifestação, essa santa vocação manifestada em mim, eu tenho que ser um bom pregador, eu tenho que estar na obra de Deus fazendo isso, fazendo aquilo. Não, amados. Eu não tenho que ir a monte uma vez por semana, eu não tenho que jejuar 6 horas por dia. Nada disso vai me levar para o céu. E nem vai determinar na minha vida nenhuma santa vocação. O que vai determinar na minha vida essa vocação é a própria determinação e graça dele, que ele nos deu gratuitamente. Graça quer dizer favor imerecido. A palavra diz que nós estávamos mortos de delitos e pecados. Nós costumamos sempre dizer isso, né? Morto escolhe alguma coisa? Se você oferecer um casaco para o morto porque ele morreu no inverno, ele vai aceitar? Ou se quando ele morreu nós estivermos no verão, você perguntar para ele se quer um chuveirinho gelado, ele vai aceitar? Morto não escolhe nada. Eu costumava dizer antes, né, que morto quando acha que carrega até balança. Não é verdade? Amados, nós estávamos mortos, não tínhamos vida. Andávamos segundo este mundo, as paixões desse mundo. Ele nos escolheu, Ele nos resgatou. Estávamos nós mortos, nossos delitos e pecados. Ele nos resgatou. É por isso que no grego, o original, a tradução, não está em resgatar, está em arrastar. Você sabe por quê? Não se resgata morto, só se resgata vivo. Nós fomos arrastados, estávamos lá no mundo mortos, e Ele nos pegou pela mão, e da mão dEle, quem é que pode nos arrebatar? Vida, morte, anjos, principados, potestades, coisas do presente, do porvir, altura ou profundidade. O que pode nos separar? Nada. Estamos uma vez na mão dEle, jamais Ele nos lança fora. Então, Ele escolheu nos chamar, nos salvar e colocou em nós uma santa vocação. Em todos? Não. Em todos os seus filhos. A salvação é para todos, então não precisa de inferno. Basta dizer sim. Sim. Então, vai para o céu. Não é assim. Não é para todos. Então, vamos ver isso daqui por diante. Este é um privilégio dos justos. Essa santa vocação, essa característica é um privilégio apenas dos justos. E nós sabemos que existe o justo e existe o ímpio. Nós vamos ver quem são esses dois cidadãos, dois camaradas aí. Romanos 9:11. Veja,
Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Uau! Quantas vezes, eu me lembro que há uns anos atrás, até pouco tempo atrás, algumas pessoas falavam assim, eu nunca li isso na Bíblia, mas está lá, amados. Romanos 9:11. E ainda não eram gêmeos nascidos, veja, ele está falando ali de Jacó e Esaú. Nem tinham praticado o bem e o mal, veja, Jacó e Esaú estavam no ventre da mãe. O que é que eles tinham feito? De bem ou de mal? O que é que eles tinham feito? Nada. Não era nascido para praticar o bem ou o mal. Veja, para que o propósito de Deus quanto à eleição, olha bem, prevalecesse. Ou seja, para que prevalecesse o chamamento dele, não por obras, mas por quem chama. Então, se eu sou justo, não é porque eu pratico o ato de justiça hoje. Eu não pratico o ato de justiça porque eu sou justo. Eu pratico porque eu quero, perdão. Eu pratico o ato de justiça porque o Senhor me fez justo. Eu não era nada. Andava todo torto, um pé lá, outro cá, cocheteando muitas vezes de dois, às vezes 4, 5 pensamentos. Não é verdade? Mas aprove a Deus me resgatar, me arrastar de lá, me trazer para junto dele. Ele foi quem me escolheu. E a atitude de justo que está hoje sobre a minha vida é porque ele escolheu me fazer justo. Não há mérito nenhum nas minhas obras. Versículo 12 e 13. Olha bem, já fora dito a ela, a Rebeca, que é a mãe dos gêmeos, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia, olha só o segredo, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Pronto. Você tem que clamar por misericórdia? Sim. Mas manda o ímpio clamar. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Veja que Rebeca estava, nós vimos aí essa novela que passa na Record, Gênesis, e eles relatando lá a história de Rebeca, com os 2 filhos. A Rebeca engana Jacó, como se ela fosse enganadora. O filho fala que ela traiu, que o irmão traiu. Já conheci pastores que falavam que Rebeca, pelo que fez, ela não merecia nem ter sido salva. Mas eles não conseguem entender isso. Já foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais moço. Por quê? Porque eu quero assim. Eu determinei assim. Essa mesma pessoa me falou assim, se Sansão ouvisse a mãe dele, quando ela diz, não vai atrás dos filisteus, porque certamente morrerá. E essa pessoa falou, se ele ouvisse a voz da mãe, não teria morrido. Mas como aquilo era, ele não lê antes, que fala assim, olha, mas isto era parte do plano de Deus para julgar os filisteus. Sansão nasceu para morrer entre aquelas colunas, para ser justiça de Deus. Isso é um privilégio para nós. Então não somos nós, não somos as nossas obras,
Porque se fosse pelas nossas obras, quem seria Davi? Se fosse pelas obras, quem seria Sansão? Se fosse pelas obras, quem seria Moisés? Mas você vê que todos eles têm um propósito. Davi foi chamado quando ele ainda estava lá pastoreando. Ainda era um garoto. Moisés relutou com Deus, matou um homem, fugiu. E Deus falou com ele, vai lá libertar meu povo do Egito. Ele, eu não vou porque eu sou gaguinho. Gago não pode falar. Tocou a rocha com ira, desobedeceu ao Senhor. Olha, ele acaba de cometer um pecado, e nós vimos que a rocha, ela tipifica Cristo, correto? Então ele toca a rocha com ira, ele tocou a Cristo com ira. E por causa disso que aconteceu com ele, morreu e foi para o inferno. Aí Deus manda Miguel pelejar contra o diabo, onde ele não visse, onde o próprio Deus enterrou Moisés. Olha que privilégio, que alegria. Você vê que em toda a história bíblica não está nenhum profeta, nenhum patriarca, não há ninguém que se coloca diante da obra para falar, eis-me aqui, Senhor, eu quero. Deus chama, Deus tira de trás dos monturos, pastores de porcos, de ovelhas, de gado, para pregar. É sempre Ele quem chama. Não depende do meu querer, não depende da minha potência de voz, não depende da minha capacidade intelectual. Depende dele escolher. Imagine vocês chegarem de frente de uma autoridade e a autoridade falar, eu quero dessa forma, e você vai questionar por quê? Ela vai falar, porque eu determinei assim, cumpra. Esta é a palavra de Deus. Então, por que nós somos o povo eleito do Senhor? Porque Ele escolheu assim. Porque é a vontade e determinação dEle. Ele diz, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Nós não viemos aqui essa noite para cumprir o rito de estarmos todo domingo na casa do Senhor. Viemos aqui porque Deus tem algo para falar para nós, porque nós somos os justos. Achamos que viemos pela nossa vontade, mas Deus nos trouxe aqui essa noite como justos teus, como filhos teus, chamado ao conselho do Pai. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas usar Deus a sua misericórdia. Então, amados, se você acha que você pode alcançar algum lugar melhor, pela tua competência, desiste. Se você acha que você pode escalonar algo mais alto, pela tua competência, desiste. Sabe que o lugar onde você vai chegar é Deus quem vai te colocar. É no lugar muito alto, não importa. Se é no lugar baixo, se é aqui, se é acolá, não importa. Deus vai te colocar no lugar melhor que Ele escolher para você. E às vezes não é o melhor lugar que você vê. Mas ao final, quando você olha para trás, você fala, realmente era o melhor lugar para eu estar. Já tive a vez de fato tomar atitudes que mudariam minha vida de uma hora para outra. Mas aí Deus vai falando, você vai aprendendo na palavra, com algumas pessoas, conselhos, pregações, coisas de Deus para a tua vida, e eu vou acalmando. Aí quando eu olho para trás, eu vejo, gente, por que eu passei por aquilo tudo ali? Sofri com antecedência, não precisava ter sofrido. Porque Deus, Ele usa de misericórdia comigo todos os dias. E o que eu posso fazer não adianta eu sair de um lugar e para outro, para que eu seja engrandecido? Você tem que fazer aquilo que Deus determinar para a tua vida,
no lugar em que Deus escolher para você, sabendo que não é você quem faz, é Deus quem faz. Então vocês veem que tem uma diferença entre duas nações, que ele diz para Rebeca: duas nações guerreiam no teu ventre. Jacó quer dizer salteador, ladrão, porque nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Jacó encontra com o anjo. Isso, amados, é uma teofania. Não era anjo, na verdade era Deus. Porque a palavra de Deus fala assim, olha, como antes chamava Jacó, não te chamará mais Jacó, mas Israel. Porque como um príncipe lutaste com Deus. Olha, e venceu. Alguém pode vencer Deus? Mas olha só a perseverança de quem tem a promessa. Então, olha bem, Jacó foi a nação próspera. Esaú foi lançado aos chacais do deserto. Por quê? Porque Esaú trocou a sua progenitura por um prato de lentilha? Como a novela induziu? Não. Porque foi dita a Rebeca: amei Jacó, me aborreci, odiei Esaú. No ventre da mãe. Isto é que separa o justo do ímpio. O justo é aquele que Deus ama ainda antes do ventre, que Ele chama pelo nome. O ímpio já é nascido, destinado para a perdição. Vivemos juntos, mas não somos iguais. Mateus 13, 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós conhecemos essa parábola do joio e o trigo que é plantado junto. O semeador vai lá e semeia o trigo, vem lá o inimigo à noite e lança o joio. Por que é que existe o joio e o trigo? O joio pode ser trigo? O trigo pode ser joio? Qual é a semelhança? Por que os dois têm que crescer juntos e nós não podemos cortar? Por que nós temos que pregar para todos e não apenas para o ímpio, para o justo? Por que nós temos de falar da palavra para o justo e para o ímpio? Porque eles têm a mesma característica, eles se parecem. E na hora de cortar um, podemos cortar o outro, sem querer. Somente Deus pode fazer, somente os ceifeiros. A diferença é que o joio, ele não tem fruto. O trigo tem. O trigo é alimento, o joio não. Só que o trigo nunca vai ser joio, o joio nunca vai ser trigo. O trigo, ele nasce e cresce para alimento da palavra do Senhor. O joio é para ser lançado fora, é para ser queimado. Existe essa diferença entre o joio e o trigo, entre o ímpio e o justo. Característica do ímpio. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Olha, eles desviam desde que foram concebidos no ventre da mãe. Juntou lá a sementinha, pai e mãe. Não é quando nasceram, não, desde a concepção. Juntou lá a sementinha, papai e mamãe, já começa a desviar. Nasce, já se descaminham proferindo mentiras. Gente, é Bíblia. Isto é palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Desde o ventre. 54. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Esses, todavia, como brutos,
irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Em 2 Pedro 2,13, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Efésios 2,2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, as características são como nódoas. Nasceram para isso. Deus permite que eles nasçam para isso. Vivem para profanar mentiras, para destruir os lares, destruir as famílias, e isso é o que nós mais vimos hoje. E o que é pior, nós vimos hoje o cristão andando com característica de ímpio. Eu não concordo, eu sei, nós sabemos muito bem que nós temos aí muitos homens de Deus, cristãos, que se tornaram políticos. Um deles eu conheci pessoalmente e gostava muito daquele casal. Até eu ver o dia vendendo um ou outro favor por voto. Professores de escola bíblica dominical, e começa a se envolver com pessoas que nasceram para a destruição, pessoas que nasceram para ser lançadas no fogo, e você vendo aí cristãos justos andando no meio dessas pessoas e absorvendo essas características. 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, não pode proceder de Deus, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, o pecado. Deus, Cristo naquela cruz destruiu 3 coisas básicas: o pecado, o mundo e a morte. Somos livres de todas elas. Nós fomos feitos justos. Eu olho toda vez que a palavra fala com relação a essas promessas, essas justificações de Deus, Ele coloca no pretérito perfeito, no passado. Ele nos justificou, Ele nos chamou, nos predestinou, nos elegeu. Deus não nos chamou para nos salvar, Ele nos salvou. Agora a característica do justo, esse que é o que nos importa, o que mais interessa para nós isso. A nossa característica, quem somos nós? O justo. Nós somos transformados. Nós vimos aqui que Efésios 2,2 fala que nós andamos outrora como os filhos da ira. Não é verdade? O espírito que habita nos filhos da desobediência, andamos outrora? Sim. Estávamos ignorantes. Ignorantes quer dizer aquele que não tem conhecimento de causa, amados. Não tínhamos conhecimento, não conhecíamos a palavra de Deus, então andávamos como os filhos da ira.
o espírito que habita nos filhos da desobediência. Mas quando Deus nos chamou, Ele nos transformou, nos restaurou. Então nós somos cidadãos transformados. Eu sou justo, logo eu sou transformado. As coisas que eu praticava antes, não pratico mais. E o mais importante, os pensamentos que eu tinha antes, não os tenho mais. Antes eu achava que eu era perdido. Hoje eu tenho certeza que eu fui achado. Já contei esse testemunho aqui, esse testemunho, como diz o bispo. Minha família foi afastada da igreja por uma ignorância da lei, jogada no mundo. Eu era o filho mais novo e ainda muito novo. E você pega uma criança, um adolescente que é afastado, eles diziam excluído do rol de membros. Olha, um jovem, um adolescente quer voltar para a igreja? Nunca. Tentei até algumas vezes, até que Cristo me resgatou. Hoje eu olho para trás, eu não entendia, mas eu vejo a graça se manifestando na minha vida com 10 anos de idade. Dona Teodora, professora de ensino religioso, falando que ele conhece. Dona Teodora morava na Rua Bom Jesus, naquele beco que ia dar lá em frente à garagem de ônibus. Ela me deu um Novo Testamento, aqueles Gideões, na escola, e eu levei para casa todo bobo, e o pastor da minha mãe falou que eu não podia ler aquilo, que era coisa do diabo. Hoje eu entendo que a graça se manifestando, porque eu não podia ler o Novo Testamento, e eu não podia ler as epístolas de Paulo. Então, eu cresci naquela ignorância. Enquanto eu estava afastado, a minha cabeça era um turbilhão com relação à minha salvação. Sou salvo ou não sou? Vou ser salvo ou não vou ser salvo? Quando é que vai chegar o dia em que eu vou erguer minha mão e falar: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador? Nesse dia que eu fizer isso com o meu coração, aí sim Deus vai escrever meu nome no livro da vida. Como disse um amigo nosso: Senhor, reescreve o nome no livro da vida. Quando é que o nosso nome foi escrito no livro da vida, amados? Antes da fundação do mundo. E nada pode apagar, mas eu só fui ter essa consciência quando a graça do Senhor Jesus me cortou de alto a baixo. E aí sim eu fui entender que eu sou salvo, que eu sou justo. E aí a minha vida foi ser transformada. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Amós, então você é santo, já pode ir para o céu, não peca? Olha, uma das coisas que Cristo venceu na cruz por nós foi o pecado. Nós erramos, sim, mas não somos mais escravos do pecado. Eu pequei hoje contra o irmão Rafael, reconheci, me consertei com o irmão, antes pedi perdão a Deus. Nunca mais eu posso pecar contra o irmão Rafael. Vou estar sendo escravo do pecado. Então nós erramos, mas nós temos o Espírito que habita em nós, intercede por nós. Nós não vivemos na prática do pecado, nós somos nascidos de Deus. A divina semente que está em nós gera uma característica nova. Nós somos transformados. Isaías 46, versículo 3. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo.
Nós mudamos, amado, mas Deus não muda. E ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Olha, Ele nos carrega desde o nosso nascimento até as cãs, até a nossa velhice. Podemos nos perder? Aquele que o meu Pai me dá de forma alguma, eu o lançarei fora. Deus não abre mão de nós por nada. E nada pode nos tirar do amor dele. Como já disse aqui, nem a vida, nem a morte, a tudo, probabilidade, anjos, coisas do presente, do porvir. Ah, mas o meu filho começou a se envolver com uns negocinhos errados. Fumar umas coisas que não deve. Cheirar outras pior ainda. É ainda que aplicasse, amados. A palavra dele diz, nem a vida, nem a morte pode nos afastar de Deus. Nem anjos pode nos afastar de Deus. Então, o que acontece é que nós deixamos, às vezes, de colher os frutos do bem que nós podemos estar semeando aqui hoje. Deixar de colher, de viver aquela vida farta, me perdoa um termo, mas, como diz aí fora, para comer o pão que o bicho amassou com o rabo. E quantos são os justos que nós vimos, às vezes, sofrendo por não entender a palavra de Deus e não reconhecer que a dependência dele está 110% no Senhor. É Ele que nos carrega desde o nosso nascimento até as cãs. O justo vive e direciona a sua vida para Deus. Salmos 20, versículo 10. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Lembra que o ímpio nasce, na sua concepção, já começa a falar mentiras? Olha aí, ó, o justo. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Amados, são promessas que vão nos seguindo, nos acompanhando e nos alcançando todos os dias. A aliança ela é feita com dois elos. Nós temos da parte de Deus uma aliança que é mais resistente que um diamante, mais brilhante que um ouro, que não pode ser rompida, mas a nossa é de barro. Erramos, andamos por caminhos que não era para andar, andamos por situação que não era para nós estarmos andando, fizemos coisas que não agradavam a Deus. Entristece o coração de Deus? Sim. E vocês, esse negócio de entristecer o coração de Deus, sabe o que eu penso? Eu penso assim, que Deus ele quer meter a mão, ele arrastar, mas a sua ignorância ela tem que ser quebrada. A nossa ignorância ela tem que passar por um período de maturação. Deus, quando eu olho para trás e vejo aquilo tudo que eu cometi já de errado, eu consigo olhar mais para trás ainda e ver como eu era quando criança. Eu vindo de um retiro espiritual com a Igreja Batista, com a segunda Igreja Batista de Itaperuna. Morava num bairro chamado Matadouro. E eu fui no retiro espiritual, e foi tanta palavra que a gente lia o dia inteiro, que Batista lê muito a Bíblia. Era basicamente Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração. Amados, quando eu voltei para casa, eu não sentia os meus pés no chão. O Paulo sabe como é feito retiro assim, né, Paulo? É feito em cima de caminhão, um caminhão, uma 1113, aquele caminhão antigo da Mercedes, a carroceria lotado de cabeçada ali, um em cima do outro. Aí me deixaram na entrada do bairro, ainda tivemos que andar do início lá da Honda até lá em casa. Eu, Paulo Henrique,
e Guilherme, Guigui. E parecia que tinha nuvem embaixo dos meus pés. Eu consigo me ver quando quando eu estava doente, às vezes gripado, quando me internei no hospital e o médico não conseguia descobrir o que eu tinha, e minha mãe falava, já que não tenho o que descobrir, eu vou levar ele para casa. Chegar em casa, eu deitado na cama, ardendo em febre, passando muito mal, vomitando a cada 3 minutos eu vomitava, e passando muito mal, muito fraco. Eu me lembro da minha mãe ajoelhada ali ao lado da cama, e falar do Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor me deu, não foi para ir embora. Em que momento eu me desviei disso, amados? Em que momento eu me afastei dos caminhos do Senhor? Eu me afastei da minha natureza espiritual, aquele filho amado, a menina dos olhos do Senhor, aquele por quem Deus chorou. Eu me afastei desse amor. Para experimentar as coisas que não são naturais minhas, não foram feitas para mim. E eu caí num abismo. Hoje eu consigo ver como Deus me amou antes do ventre da mãe. Ele disse: Amós, tu és meu. Assim como o ímpio, assim como nenhum ímpio se salvará, vocês podem ter certeza disso, porque ele é joio. O joio não pode virar trigo, o joio não pode fazer pão, o joio só serve para uma coisa. Para quê, amados? Para ser queimado. Então, assim como o ímpio, nenhum ímpio se salvará, nenhum justo se perderá. Marcos 4:12. Veja, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Veja, o ímpio anda no meio de nós, ouvem a mesma palavra que o justo, mas ele não crê. Por que ele não pode crer? Para que ele não possa ser salvo. Porque o caminho, se ele crer, eu vou estar falando que o joio pode se transformar em trigo. Daniel 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Só nós mesmo, não tem jeito. João 10:3. Para este, o porteiro abre, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele faz sair as que lhe pertencem, somente as dele. Ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Veja como ele separa. Nós confessamos essa graça pela fé que Deus nos deu gratuitamente. Porque pela graça, ninguém na Cristo Vive já ouviu essa passagem, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a fé para a salvação não é alcançada por nós, não é algo que nós podemos lutar para ter. A fé não é algo que nós produzimos, a fé é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu estava ouvindo as pessoas falarem um dia desse, e eu não gosto muito de brigar não, porque quando eu falo muito alto. Isso é meu, é genético. Já deu testemunho aqui, nós estávamos na casa da minha irmã no churrasco, amado. Eu, esse cidadão aí, mais os outros 2 irmãos, as irmãs, um amigo, que era o seu Matias, e chega lá a vizinha, bate na porta. Ana, tá tudo bem aí? Ana, tá, por quê? Não tem briga aí, não? Ana, vem cá para você ver a briga. Nós falamos tão alto. Então, às vezes, eu evito de falar. Porque às vezes a minha fala normal, às vezes pessoas acham que eu estou chamando a atenção, estou brigando por causa do tom, da minha tonalidade. Quantas pessoas na igreja, uma vez, eu me lembro que lá no trevo faltou luz. Aí alguém falou assim, ele precisa de microfone. É assim. Eu falo alto, correto? Então, mas eu ouvi um dia desse alguém falar assim, que o que o irmão faz, sabe aquele irmão batata? Tudo que o irmão ora é batata? Que Deus usa o vaso, que aquele vaso é assim, e ele faz, ele tem poder, olha, ele tem poder de Deus na vida dele. Toda vez que ele ora, acontece isso, acontece aquilo. Quase que eu falei o nome da pessoa, tem que cortar até o assunto, senão eu acabo falando. Então, mas veja, quantos irmãos nós conhecemos que é assim? Deus revelou algo na vida do irmão para falar a meu respeito. E se foi Deus que revelou para o amado, o Espírito vai testificar no meu coração, e eu vou receber essa palavra. Mas Deus revelou algo para mim. Falou, acabou. A obra de Deus. Mas quantos irmãos acham que aí eu disse, olha, aí vem cá, o Amós vai lá, vai fazer uma oração, revelou algo a respeito da Grazi. A Grazi fala, olha, não, mas Deus usa o vaso. Deus usa o profeta. Da próxima vez vem a Grazi, vem a irmã, vem a tia, vem a mãe, vem o sogro, vem a sogra, vem o esposo, vem o noivo, futuro esposo. O futuro esposo, né? Aí daqui a pouco tem aquele monte de gente ao meu redor para ouvir uma palavra que Deus não revelou a mim. Por causa de uma coisa que Deus revelou para a amada. Porque não conseguimos olhar e falar assim, olha, é Deus quem está falando, eu vou obedecer. Se revelou algo a meu respeito, amém, que seja revelado, vai testificar no meu coração, vamos ter várias testemunhas e glórias a Deus. Mas chega de irmãos santarrãos, chega de irmãos profetões, chega de profetadas. A maior profecia que existe, o maior profeta que existe é esse aqui, a Bíblia Sagrada, e ela tem todas as respostas para a minha vida. Amados, Deus pode usar o profeta? Claro que pode. Paulo cita 10, né, que o 10 vem o Supremo depois, que é o amor, né? Ele pode usar o amado? Pode usar em línguas? Pode, é bíblico. Se está escrito, eu creio. Pode usar, mas eu tenho uma teoria, Deus só usa o profeta para falar na tua vida quando você não está dando ouvidos à palavra de Deus. Você não segue o testemunho que ela pede? Aí Deus manda alguém para te puxar a orelha. Amém? Então não é de obras, não é isso. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que nenhum homem se glorie, é um dom que Deus nos deu gratuitamente.
Nós temos o Espírito de Deus em nós. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus fez o que na narina dele? Soprou. E quando você sopra, o sopro vem de onde? De dentro. Algo de Deus já nasceu dentro de nós. O Espírito dele está em nós. Eclesiastes 12:7, olha a diferença. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, o Espírito de Deus está onde? Em nós, dentro de nós. Olha a diferença que existe. A nossa característica como justos, nós somos seres espirituais, somos filhos do Rei dos Reis, nós somos herdeiros desse reino, nós somos príncipes. Nossa existência está ligada a Deus em todo o tempo, mesmo quando nós andamos como ignorantes. Quantos de nós já passamos por livramentos de morte? Quantos de nós não éramos mais estar aqui mais vivos? Mas mesmo quando lá na ignorância estávamos, fazendo às vezes aquilo que não agrada a Deus, Ele estava lá conosco. Quantos são os testemunhos de pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte e não desceram à sepultura, e a ciência não consegue explicar. A química, a física não consegue explicar. Explica como o homem pode atirar no outro a 4 metros de distância e não acertar. Eu olho para trás hoje, eu vejo um anjo na minha frente falar, aqui não. Então, amados, não acha que porque você andou errado, de repente você está desanimado, você está passando por um período que você não consegue se firmar, você está passando por um período em que você não consegue ver a glória de Deus se manifestar na tua vida, você não se sente justo. Esses pensamentos não fazem com que Deus se afaste de você. Nós estamos ligados, amarrados a Ele, o tempo inteiro. Às vezes, nós andamos junto com Ele. Às vezes, Ele nos arrasta. Às vezes, é bom andar no jardim, às vezes, anda no meio da pedra. A gente chora, reclama, mas não abandona. Pegadas na areia. Olhava para trás, tinha 2 pegadas. Está lá, a minha de Jesus, a minha de Jesus. Na primeira tempestade que eu tenho, olho para trás e vejo apenas uma pegada. E quando vem a bonança, eu olho para trás e vejo 2 novamente. Aí Jesus, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou, só tinha uma pegada. Ele, não, meu filho, no momento mais difícil da tua vida, eu te carreguei no colo, aquelas pegadas eram as minhas. Deus, Ele não nos deixa. Não é porque o teu filho está envolvendo com coisa errada, a tua filha está em companhias que não tem que ter, o teu marido não está conseguindo parar em casa, a esposa está igual aquela goteira contínua, né, rixosa. Está tendo desarmonia entre os casais, as famílias estão se rachando. Não é por causa disso que Deus te abandonou, amado. Ele não te abandonou. Na tua casa tem tempestade, na tua casa tem luta, na tua casa tem batalha. Não esqueça, ali dentro tem um espaço para Deus. Ele está ali dentro da tua casa. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós.
Nós somos santuários do Senhor. O Espírito dele habita em nós. Se andamos como justos, vivemos como justos, abrimos nossos lábios, é a boca de Deus que está se abrindo. Temos a consciência de que o Espírito de Deus está em nós. Salmos 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados, teve um teólogo, eu vou procurar essa frase, que eu não esqueço. Podem me matar, o mundo pode me matar, mas jamais poderá tocar em mim, poderá me fazer algum mal. Sabe por quê, amados? Você consegue separar o que é espírito e o que é carne. Quando você consegue olhar que mesmo a tua alma, a tua vida, carnal, a tua vida física, quando você consegue entender que ela depende única e exclusivamente da tua vida espiritual, você consegue entender que nas situações mais difíceis da tua vida, Deus vai estar te guardando. Porque aí fora diz que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, correto? Mas está errado. Olha a sequência. Nós somos espírito, corpo e alma. Antes, a nossa primeira natureza, ela é espiritual. Espiritual. O Espírito de Deus habita em mim. Nós temos um espírito inabalável. Veja, o Espírito de Deus habita em mim, habita em nós. Temos um espírito inabalável. Olha as confissões. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Não deixe ninguém tentar te provar o contrário, amado. Eu comerei o melhor desta terra. Mas a mãe só tem arroz e feijão hoje. Oh! Creia nas promessas. Aquele que prometeu, ele é fiel. Eu e minha casa servimos ao Senhor. As palavras de confissões. As palavras que não podem sair de nossa boca. Está faltando provisão. Eu comerei o melhor dessa terra. Agora a tua família está passando por um período de laceramento. Seus entes queridos os seus entes queridos não creem em você. Aquilo que você fala não tem credibilidade para o seu irmão, para a sua irmã, para os seus tios, pais, avós, cônjuges. Não importa. Deixa o vento se levantar, deixa o barulho ser grande. Apenas confesse: eu e minha casa servimos a Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor todo instante, amados. Eu quero encerrar, então, com Salmos 91, versículos 15 e 16. Veja, nós somos justos. O ímpio clama, Deus não ouve. O ímpio grita, faz pirraça, faz beicinho, magoei, e Deus não está nem aí. O justo, o Senhor diz assim: Ele me invocará. Invoca o Senhor. Qual é a dor que você sente? Qual é o teu problema? Qual é a válvula de escape que você está procurando? O Senhor tem. Ele me invocará e eu lhe responderei. Veja,
Não é no momento do louvor, não é quando tua vida está indo de vento em popa. Na tua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Você crê nisso? Nós somos justos. Cada um de vocês que aqui estão são justos. Eu sou justo. Você que está acompanhando pela internet, você é justo. O mundo pode tentar dizer que não, mas um com Deus é maioria. Se Deus disse, eu creio. Nós somos justos. As nossas características nos garantem viver uma vida repleta de bênçãos, comendo sempre o melhor dessa terra, tendo sempre para dar e nunca tomar emprestado. Nenhuma porta pode permanecer fechada para nós, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Assim nós viveremos uma vida de justos. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Dê uma linda salva de palmas, amados. É para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Louvado seja o seu nome, Pai. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai querido, Paizinho, Deus da nossa salvação. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelo alimento dessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, Deus, firmou em nossos corações a nossa característica, Senhor, de filhos Teus. Nós somos um povo justo, nós somos justificados por Ti de forma gratuita, segundo a Tua vontade, não pelas nossas obras, não pelas nossas palavras, pelas nossas sabedorias, mas pela Tua vontade, Pai. Por isso, Pai, nós Te agradecemos, Deus, por esse momento, pelo ensinamento, Pai, que nos deste. Obrigado, Senhor Jesus, que essa palavra possa gerar transformação em nossas vidas. Que nós possamos, Pai, viver uma vida, Pai, repleta alegria, Senhor Jesus, Senhor, municiados, Pai, de todo dom perfeito que só o Senhor pode dar. Desperta em nós, Pai, o amor de filhos, e como filhos, Pai, de herdeiros, herdeiros que podem todas as coisas naquele que lhe fortalece. Herdeiro que tem o poder e a autoridade dada pelo Rei dos Reis, o seu Pai. Senhor, permite que nós andamos, Pai, desperte em nós a característica e sentimento de filhos, para que a nossa casa possa, Senhor, viver como a casa de príncipes. A nossa casa serve ao Senhor Jesus, então Deus que manifeste em nós esse sentimento, Pai, os pensamentos, Senhor, que vem do alto, o culto racional, a obediência à Tua palavra, palavras de mansidão, palavras de sabedoria. Senhor, Espírito, Senhor, de sábios, Espírito de justo, porque o ímpio, Pai, não tem sabedoria. Na boca do ímpio não sai sabedoria, Pai. Da boca do ímpio só sai condenação e morte. Só sai apontar de dedos. Mas, Senhor, dos nossos lábios, Pai, sai a Tua promessa. Então, Senhor, dos nossos lábios tem que sair o reino inabalável. Toda sorte de provisão sobre a nossa vida, Pai. Que nós possamos viver, Pai, a partir de hoje, Deus, como justos. O justo
viverá como justo. O justo viverá com as características de justo. O trigo nascerá, crescerá e dará fruto, como é natural do trigo, Deus. Tire de nós, Pai, o pensamento de depressão, de autopiedade, sentimento de fracasso. E isso, Pai, é característica do joio, não é do trigo. Isso é característica do ímpio, não é do justo. Que a nossa família, Pai, seja justificada dia após dia. E que sua graça, tua paz, Jesus Cristo, possa ser manifesta em nossos corações, Pai, a cada manhã, para a honra e glória do teu nome. Agora, Pai, retornamos aos nossos lares. Leva-nos, Senhor, em segurança. Que os teus anjos, Pai, que a tua palavra diz que acampam ao nosso redor, possam estar nos levando, Pai, guardando a nossa entrada, a nossa saída, guardando a nossa família. Que nós tenhamos, Pai, a melhor semana de nossas vidas, começando hoje, Pai. Que esta seja a melhor semana de nossas vidas. Que nós tenhamos aí, Pai, 7 dias de milagres, Pai, para contar e dar testemunho da tua palavra. Senhor Jesus, e que a tua graça, a tua paz, o teu amor e as doces consolações do teu Santo Espírito estejam se manifestando, Pai, em nossas vidas, não somente hoje, mas até a consumação do século. E aqueles que são justos e vivem como justos, digam amém, amém e amém. Glórias a Deus, aleluias. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força, amados. Não vamos nos despedir do nosso irmão, não vamos embora sem antes nos despedir e ministrar sobre a vida da nossa família, em nome de Jesus. A melhor semana da nossa vida está começando hoje. Louvado seja Deus, graça e paz.